volta para o último bloco de sobriedade, sim. Hoje eu estou encantada com a presença da Amable. Eu sei que o nosso convidado é o Maurício, mas você trouxe a Amable e eu estou encantadíssima com ela. Mas eu vou perguntar para você, Maurício. Eu sei que no começo do segundo bloco, a Amable nos disse aqui que o seu pai também bebia. Bebe ainda. E que você não teve o exemplo dele, que ele dizia que vocês não deveriam beber, mas ele bebia, né? Sim. Então, eu queria que você falasse ali para aquela câmera, para aquelas pessoas que, como você, não tiveram esse exemplo, né? E que são muitas, porque a gente sabe que a maioria das vezes é muito mais fácil a gente falar, faço o que eu falo e não o que eu faço, né? Porque se eu te falo para fazer alguma coisa, eu te dou o caminho, mas eu não estou te mostrando e aí eu não preciso mudar, né? Então, para mim, fica mais fácil. Mas com isso as coisas não ficam tão fechadas, né? Mas você não, você foi lá e conseguiu. E isso é motivo de orgulho para sua filha, né? E para você deu certo. Então, tem um monte de gente lá em casa que está escutando a mesma coisa, né? Mas que, por outro lado, não está tendo exemplo. Então, acha mais fácil, não, o dia que ele fizer, eu vou fazer também. E, às vezes, esse dia não vai aparecer. Então, eu queria que você falasse para eles. Então, é assim, meu pai, desde sempre, eu via ele beber, e ele sempre aconselhava-nos a não beber também, não jogar, não fumar, porém ele fazia. Mas eu penso que é uma tendência da gente seguir aquilo que os pais fazem. Meu pai sempre muito bom, honesto, trabalhador, fiel ao extremo. Eu queria copiá-lo. Então, por que não copiá-lo também na bebida? Ele, quando bebia, ficava alegre, divertido, ele brincava com a gente, jogava bola de gude no chão com a gente na volta do trabalho. E não sei, acho que intencionalmente ou não, eu penso que não. Eu acabei na minha adolescência desenvolvendo o alcoolismo. Às vezes o pai fala não bebe ou está preocupado com o filho que está se envolvendo com drogas, mas ele tem lá uma geladeira cheia em casa. Então ele está ensinando pelo exemplo. Eu penso que é por aí. Então, as pessoas ficarem mais atentas. E que a bebida é sim uma droga pesada. E que leva à morte também. Morte física, né? Morte espiritual. Morte de sonhos, morte de planos, morte de... não só do dependente como do familiar. Eu poderia estar numa situação bem melhor, tanto em questão de formação, de estudo, como financeira até, se eu não tivesse perdido praticamente 15 anos da minha vida na bebida. E como sair dessa? Como é que você arranjou força para sair? É por Deus mesmo. Num determinado momento, não sei explicar como, eu quebrei meu orgulho e pedi ajuda, eu não aguentava mais. Quando eu não tinha mais forças, eu pedi ajuda e essa ajuda já estava sendo providenciada. Minha mãe sempre muito orante, sempre procurando alguma coisa para me ajudar. E quando eu pedi ajuda já estava pronta. Eu fui indicado a um grupo de autoajuda, né? Como eu disse antes, do irmão Bernardo, Fradão. Fradão. Comecei Beijo, com Fradão. ele, devo muito a ele, sabe, muita gratidão a ele, ao grupo dele. E depois de algum tempo, porque esse grupo fechou, que daí tudo aquilo que eu já falei antes, que eu vim parar na pastoral. E eu sabia que eu tinha que fazer algo mais, não só a minha recuperação. Porém, eu não tinha encontrado, por conta dessas variações todas que teve, eu não tinha encontrado onde praticar essa gratidão, esse servir, esse e mais além. Aí eu encontrei na Pastoral da Sobriedade, tive uma acolhida excelente, sabe? Não que os outros não me acolheram bem, mas o da Pastoral foi diferente. E sou acolhido a cada dia, sou acolhido até por aquele que está chegando, eu me sinto acolhido. Porque cada vez que chega alguém novo, eu sei que lá fora a coisa não está boa, né? Eu me vejo, eu volto lá no meu passado, por um dia eu tive nessa posição, né? Nesse estágio. E daí eu vou também tentar fazer algo. E cada vez que eu levo, eu trago mais. Cada vez que eu vou numa clínica fazer uma visita com o pessoal, eu volto mais cheio da firmeza de que eu estou no caminho correto. Que coisa. Pelas minhas filhas, né, as duas, né, que são 24 horas por dia também a gente, junto comigo, né? Que maravilha. Então é isso aí. Ô, Amable, me fala uma coisa. Quando você está assim,
sei lá, você é jovem, com certeza você sai, vai passear, né? Vai no cinema ou vai numa festinha. Você consegue, assim, fazer uma espécie de prevenção, assim, com as suas amigas, quando alguém fala de bebida, fala alguma coisa, assim, você dá algum toque falando alguma coisa ou você deixa passar porque você fala, não, vou ficar muito chata se eu ficar falando? Quando é sobre bebida, eu tento não entrar no assunto, porque depois fica falando na minha cabeça e tal. Mas ano passado, uma colega minha, a irmã dela foi presa e ela tava preocupada. E daí eu fui lá e indiquei o grupo da Pastoral Sobriedade pra ela. Falei do horário e tal, eu convidei ela pra ir, já que ela tava precisando. Sim. Porque a irmã dela foi foi presa porque encontraram droga embaixo da cama dela. Entendi. Na casa dela. E ela a irmã dela menor de idade e acabou sendo presa. E eu indiquei o grupo da Pastoral de Sobriedade pra ela ir. Aí meu pai depois chegou em casa e falou que eu tava fazendo certo, que eu tenho que, quando eu ver as coisas assim, eu tenho que indicar mesmo pra Pastoral de Sobriedade. Tá certinho. Olha, eu tô encantada com você, com seu pai, porque um pai que conseguiu ter passado para a filha assim tantas coisas boas, é um pai fantástico também, viu? Muito obrigada por ter vindo, voltem sempre e dá um beijo na Marcela por mim. E agora é com o senhor, Dom. Então, a pessoa da amabile, que significa assim, a pessoa amável, né? Ela fez com tanto carinho, até o tom da voz dela é carinhoso, né? É demais. A gente entende melhor o que diz Jesus. Deixar que venham as minhas crianças, porque delas é o reino de Deus. A criança não é dependente, a não ser da mamadeira, né? Mas a gente precisa, assim, valorizar bastante na sobriedade a prevenção. Com carinho, nada de assim de a gente pensar que os filhos são mais fortes do que eu. Não. Se isso fez mal para você, introduziu você numa prática que não foi conveniente para a vida, agora você aconselha, dá testemunho, incentiva, faz uma comidinha boa, né? Que cresçam sadias do corpo e da alma. Mas sem a alma também, nós devemos cuidar do corpo, né? Porque ele apodrece com o tempo. Então, deixa sobre você, amável na sua pessoa, de todas as crianças que nos ouvem, uma bênção daquela que Jesus sempre partilhou. Deixar que venham a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E parabéns a você, viu, pai? Muito obrigado. Falei agora, na saída, você dá um pouco de cabelo pro seu pai, viu? Para você, Sobriedade. até a semana que vem. Fiquem com Deus.